Treino em Foco, Cinesiologia. Essa nossa série nós temos por objetivo trazer algumas informações de cinesiologia para você, nosso seguidor, particularmente e principalmente para aquele seguidor Treino em Foco que é acadêmico de educação física e tem algumas dificuldades em alguns aspectos de estudo da cinesiologia. Vários seguidores colocaram sobre isso. Hoje nós vamos analisar os movimentos e a terminologia técnica de execução desses movimentos no plano frontal ou coronal e os respectivos eixos antero-posteriores desse plano. Então, logo depois da vinheta, vocês verão essas descrições. Bom, pessoal, para fazer a descrição do plano coronal ou plano frontal, eu vou usar a prancheta, como eu já usei nos programas anteriores, também para demonstrar o plano. E a caneta eu vou usar para demonstrar o eixo correspondente, que, lembrando, em função dos programas anteriores, que o eixo nós vamos colocar no centro articular de cada movimento que nós venhamos a executar. Então vamos lá, o Caio está aqui para me ajudar mais uma vez, e lembrando que o plano coronal ou plano frontal, como os demais planos, divide o corpo em duas partes. Entretanto, o plano coronal ou plano frontal, ele divide o corpo na região ou parte anterior, região ou parte posterior. Então o plano coronal, ele se posiciona desta forma, que eu estou demonstrando agora aqui com a prancheta, para nós podermos entender que ele divide o corpo, portanto, então, em região anterior e região posterior. O eixo correspondente ao plano coronal é um eixo que entra anteriormente, uma linha imaginária, posicionado nas articulações de movimento. No caso aqui, vamos imaginar a articulação de interesse, a articulação de movimento, a articulação do ombro, a articulação glenomeral. Esse eixo ele entra anteriormente e ele sai posteriormente. Então, ele é um eixo antero-posterior ou póstero-anterior, como queiram. Os dois casos estaria ou estará correto. Então, vejam bem, o plano coronal, nós fazemos uma análise. Que movimentos do ombro o Caio estaria fazendo que representassem o plano coronal? Então, vejam bem, se eu posicionar esse plano coronal aqui, fizer esse movimento do ombro, que nós já vimos em videoaulas anteriores, que é flexão e extensão do ombro, obviamente ele não tangencia o plano coronal. Se nós fizermos esse movimento e a partir dessa posição corporal fizermos este outro movimento aqui, nós percebemos que nem braço, nem antebraço, nem o ombro tangencia o plano coronal representado agora aqui pela prancheta. Agora, vejam bem, se nós fizermos este movimento, nós podemos perceber que o movimento do Caio tangencia a prancheta e a prancheta representa o plano coronal, o plano frontal. Então, esse movimento executado pelo Caio é um movimento executado no plano coronal. E, a partir da execução desse movimento, vejam bem, nós podemos entender o posicionamento do eixo. O eixo antero-posterior é ao redor desse eixo que ocorre o movimento de abdução e adução glenomeral. A partir desse momento eu já defino, então, portanto, a terminologia, a nomenclatura correta desse movimento. Abdução glenomeral, ou abdução do ombro, e adução glenomeral, ou adução do ombro. Então, vejam bem, como nós temos uma linha central corporal, pode ser aqui uma representação, por exemplo, do plano sagital, uma linha central corporal, uma linha mediana corporal. Quando o Caio faz esse movimento, ele abre um ângulo, vejam bem, ele abre um ângulo, faz um pouco mais, vai acentuando o Caio, ele vai abrindo o ângulo em relação a essa linha mediana corporal. Por isso, abdução, ele abre o ângulo. Quando ele volta ao movimento, ele volta diminuindo, fechando esse ângulo, e ao fechar esse ângulo, nós vamos chamar esse movimento agora de adução, sempre se referindo à articulação em movimento. Como a articulação em movimento é glenomeral, nós vamos chamar de adução glenomeral. Mais uma vez, o eixo é o antero-posterior ou póstero-anterior, o plano, e nós verificamos qual é o plano em movimento, pois ao colocarmos a prancheta definindo o plano, o braço e o antebraço tangenciam essa prancheta, então o plano é o coronal, e o movimento, por abrir um ângulo em relação à linha mediana do corpo, é um movimento de abdução glenomeral, e o movimento contrário é um movimento de adução. Vejam bem, essa mesma lógica de entendimento do movimento e nomenclatura nós podemos também analisar para quadril, a articulação do quadril. Eu vou posicionar agora aqui a prancheta, isso, Caio, pode colocar a tua mão mais para frente aqui, precisa segurar na parede para equilibrar, não? Então, ó, vamos colocar aqui a prancheta e o Caio vai fazer um movimento de lateralização. Pode ir lá, Caio.
Isso. E volto, vou colocar a prancheta aqui na frente agora para ficar mais fácil de perceber. Isso. Mais uma vez. Percebam que a prancheta, ok, Caio? A prancheta que eu coloquei agora aqui, ela se encontra mais uma vez no plano coronal. Só que agora eu desloquei o plano coronal da região do glenumeral para a região do quadril e a coxa, o segmento coxa do Caio, ao fazer esse movimento lateral, ela tangencia o plano, ou seja, tangencia a prancheta que está representando o plano. Mais uma vez, então, Caio, para deixar isso bem claro, movimento lateral, isso. Isso, vou fazer aqui atrás, amplia lá o movimento, perfeito, ok. Vejam bem, se o Caio fizer um movimento para frente no plano sagital, nós vamos perceber que a coxa não tangencia mais a prancheta. Movimento para frente, Caio. Vejam bem, ó, eu mantive a prancheta no plano coronal, mas a coxa agora não tangencia mais a prancheta. Então, obviamente, esse movimento não é no plano coronal. Esse movimento, como nós vimos em videoaulas anteriores, é um movimento de flexão e extensão do quadril, porque se encontra no plano sagital. Então vejam bem, definido o plano de movimentação do quadril, que é o plano frontal, nós podemos perceber que o eixo no centro da articulação do quadril é o eixo, mais uma vez, antero-posterior ou póstero-anterior. É o eixo ao redor do qual haverá um movimento rotatório na articulação do quadril e o movimento, mais uma vez, Caio pode mostrar, abdução e adução do quadril. A abdução porque abre o ângulo e a adução porque fecha o ângulo. Pode segurar em mim aqui para ter um certo equilíbrio. Isso. Abdução e adução. Abriu o ângulo, abdução. Fechou o ângulo, adução. Mais uma vez. Ok, tranquilo. Então vejam bem, a lógica de abdução e adução aplicada ao movimento glenumeral é a mesma lógica de abdução e adução aplicada ao movimento do quadril. Abriu o ângulo em relação à linha mediana do corpo, está abrindo o ângulo é a abdução, está fechando o ângulo a adução. Vejam bem, essa mesma lógica, essa mesma regra, nós podemos analisar para a movimentação dos dedos da mão. Mão espalmada para frente, posição anatômica, tu vai fazer a abertura e fecha, abre e fecha. Isso. Vejam bem, esse movimento do Caio, eu vou posicionar mais uma vez aqui, o plano coronal, pode fazer. E os movimentos dos dedos feitos pelo Caio é um movimento que tangencia o plano coronal. Se eu colocar um plano sagital aqui, a gente pode perceber que não tangencia. Toca o plano e se afasta do plano, mas não tangencia. Esse movimento, portanto, é um movimento executado no plano coronal. E vejam bem, quem está efetivamente se articulando aqui é a articulação metacarpo-falangiana. Nós temos a falange proximal, para um pouquinho, Caio. Falange proximal, medial e distal. Falange proximal, medial e distal. Falange proximal, medial e distal. De todos os 4 dedos aqui da mão. Obviamente o polegar não segue esse número de 3 falanges. Mas, vejam bem, o movimento é da falange proximal com os metacarpos. Então é metacarpo falangiano. Pode fazer o movimento, Caio. É um movimento de abdução e adução. Movimento que abre o ângulo e fecha o ângulo entre os dedos. Mais uma vez a regra é a mesma. Abriu o ângulo, abdução. Fechou o ângulo, adução, movimento contrário, movimento antagônico. Então aqui na mão nós conseguimos perceber que a lógica da terminologia abdução e adução é a mesma que nós vimos para a glenumeral, que por sua vez também é a mesma que nós vimos para a articulação do quadril. Bom, visto esses movimentos de abdução e adução, nós vamos começar agora a interpretar os movimentos da coluna vertebral no plano frontal. Então eu vou posicionar o plano frontal agora aqui atrás da cabeça do Caio, tu vais fazer inclinações laterais, vai inclinar a cabeça para um lado e para o outro lado. Pode ir lá, Caio. Isso, só inclina para um lado e para o outro. Ok. Vou colocar a prancheta um pouco aqui na frente para o pessoal perceber que a testa do Caio está tangenciando aqui a prancheta. A parte da nuca do Caio vai ficar um pouquinho de lado agora para o pessoal poder perceber. Isso. Só para o pessoal perceber, pode fazer o movimento. Percebam que o movimento da cabeça tangencia o plano coronal representado aqui pela prancheta. Então esse movimento de inclinação da cabeça para um lado e para o outro, ele é feito no plano coronal e agora nós não temos somente um eixo. Nós temos vários eixos posicionados na região cervical, já que esse é um movimento cervical da coluna vertebral. Então nós temos eixos entre C1 e C2, C2 e C3, C3 e C4, C4 e C5, ou seja, entre as vértebras, os corpos vertebrais cervicais, nós temos eixos antero-posteriores ou póstero-anteriores, como já eram os eixos posicionados para ombro, para quadril e para metacarpo falangiano. Só que agora aqui não temos somente um eixo,
Nós temos aqui 6 eixos, na verdade, que se articulam movimentando, fazendo somatório de movimento para inclinação cervical para um lado e inclinação cervical para o lado oposto. De frente para a câmera de novo, Caio. Então, o movimento, a terminologia técnica desse movimento, eu já descrevi. É inclinação cervical direita, inclinação cervical esquerda. Inclinação cervical direita, inclinação cervical esquerda. Ela é feita no plano coronal e tem eixos posicionados nos discos intervertebrais entre os corpos vertebrais da região cervical. Vejam bem, é inclinação cervical direita, porque é para o lado direito, inclinação cervical esquerda, porque é para o lado esquerdo. E vejam bem, o movimento é somente da região cervical. Agora o Caio vai fazer a mesma movimentação, nós vamos manter essa distância entre a lateral do pescoço e a região do trapézio, tanto de um lado quanto do outro, e eu vou pedir para ele inclinar agora a região tóraco-lombar da coluna vertebral. Para isso não é necessário fazer a inclinação cervical, fazer o movimento cervical, ou seja, não há movimentação, não há aproximação, vejam bem aqui, ó, da região lateral do pescoço, do trapézio e afastamento do outro lado. Voltou, Caio? Nós vamos manter essa distância e o movimento vai ser tóraco-lombar. Então vejam bem, agora o Caio vai inclinar lateralmente sem movimentar cervical. Esse movimento feito agora pode fazer, vai e volta para um lado e para o outro. Não há alteração do ângulo cervical, vejam bem, eu botei a minha mão aqui entre o dedo indicador e polegar para mostrar que não está havendo alteração desse ângulo cervical. E ele está inclinando a coluna lateralmente no plano coronal, vejam bem, mais uma vez o plano coronal e o corpo dele tangenciando a prancheta que representa o plano coronal. Continua sendo uma inclinação da coluna vertebral para o lado direito e para o lado esquerdo, no caso aqui, lado direito, sempre de quem executa o movimento, e agora aqui lado esquerdo, porque é sempre a referência de quem executa o movimento, porém uma inclinação tóraco-lombar. Antes nós havíamos feito uma inclinação cervical, direita ou esquerda da coluna vertebral. Agora estamos fazendo uma inclinação tóraco-lombar, direita ou esquerda da coluna vertebral. Então vejam bem, quando o movimento é só cervical, nós devemos detalhar na descrição do movimento que o movimento é cervical. Quando o movimento é tóraco-lombar, nós devemos também detalhar que o movimento é tóraco-lombar. Mas nós podemos ter um movimento de inclinação de toda a coluna vertebral. Nesse movimento de toda a coluna vertebral, o Caio vai inclinar tanto cervical quanto tóraco-lombar. Então ele vai fazer um movimento cervical, aproxima lá, faz o movimento. Isso. Volta agora inclinando para esse lado, tanto tóraco-lombar quanto cervical. Vejam bem que a distância pode fazer para o outro lado. A distância inclina para o lado de lá. Aumenta porque ele está inclinando para o lado direito e diminui quando ele inclina para o lado esquerdo. Cervical e tóraco-lombar. Esse movimento cervical e tóraco-lombar, mais uma vez, vejam bem, tangencia tanto a região cervical, tangencia o plano coronal, quanto a região tóraco-lombar. Então nós vamos descrever esse movimento como uma inclinação direita da coluna vertebral. Não existe aqui a descrição cérvico-tóraco-lombar porque é desnecessária. A partir do momento que eu falo coluna vertebral, eu descrevo como coluna vertebral, significa que eu estou produzindo movimento tanto na cervical quanto tóraco-lombar. Entretanto, alguns livros, alguns autores ainda reforçam essa informação, descrevendo esse movimento como uma flexão, ou melhor, uma inclinação cérvico-tóraco-lombar, ou seja, cérvico-tóraco-lombar. Mas é no plano coronal, tem vários eixos agora aqui atuando em cada um dos discos intervertebrais, da região torácica, lombar e cervical. Mas de qualquer forma são movimentos agora aqui aplicados à coluna vertebral no plano coronal e no eixo anteroposterior. Para nós finalizarmos essa análise, nós vamos analisar tornozelo. Então eu vou agachar aqui, vou mostrar para vocês o movimento do tornozelo agora, Caio. Faz lá o movimento. Eu, mais uma vez, posicionei a prancheta, pode ir fazendo aí. Eu posicionei a prancheta no plano coronal e eu vejo um movimento de inversão e eversão do tornozelo. O eixo é o anteroposterior. Ergue um pouco o teu pé e faz o mesmo movimento. Tira ele do solo. Isso, pode apoiar na parede. Isso. Gira para um lado e para o outro lado. Isso. Vejam bem, o movimento agora, nós podemos perceber melhor que ele é no eixo anteroposterior, posicionado no tornozelo. O trabalho é no tornozelo, o eixo é no tornozelo. E é uma inversão do tornozelo e eversão do tornozelo. Como é que nós podemos pensar? E vejam bem, no plano coronal, porque eu estou aqui com a prancheta, mostrando que o pé está tangenciando a prancheta. Agora vejam bem, como é que nós vamos pensar e associar a inversão e eversão? Quando parte externa do pé gira para cima, nós temos a eversão. Quando a parte interna do pé gira para cima, nós temos a inversão. Então mais uma vez aí, Caio. Eversão, parte externa do pé,
inversão, parte interna do pé girando para cima. Então é uma forma de nós fazermos uma associação da inversão e eversão no tornozelo, mais uma vez, que tem como eixo antero-posterior e o plano de movimento é o coronal. Ok? Ok, Caio, ficou na posição anatômica. Então vejam bem, posição, palma da mão para frente, isso. A partir da posição de ortostase, da posição anatômica padrão, no vídeo de hoje nós descrevemos todos os movimentos que ocorrem nesse plano e tem como eixo, como eu comentei, o antero-posterior. Lembrando sempre que coluna vertebral é mais de um eixo que está se movimentando, porque são várias peças que se articulam para produzir os movimentos, tanto cervicais, quanto torácicos, quanto lombares. E nós analisamos então as movimentações passíveis de ocorrerem no plano coronal, no eixo antero-posterior, e podem perceber que a maioria das abduções, ou as abduções e aduções, ocorrem nesse plano, certo? Mas nem todos os movimentos que ocorrem nesse plano são abduções e aduções. No próximo vídeo dessa série Treine Foco Cinesiologia, nós vamos analisar o plano transversal, os movimentos que ocorrem no plano transversal e a terminologia que ocorre nesse plano. Então aguardo vocês no próximo vídeo dessa série. Um grande abraço, até o próximo programa. O eixo e o determinado plano. Para o plano sagital, como eu descrevi na videoaula de hoje, nós temos o eixo látero-lateral. E eu, na aula de hoje, na videoaula de hoje, mostrei para vocês a terminologia flexão-extensão, 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 flexão-extensão do quadril e flexão